nosso ambiente, num ambiente maior, e que somos gratos por esse momento, e que com essa gratidão, com a tranquilidade e com a paz, começaremos os nossos estudos. Que assim seja. Como eu costumo falar, eu vou ler uma página do livro Sinal Verde. A nossa lição é 4, e aqui também a lição é 4. Para que a gente possa refletir sobre o que caiu hoje. Hoje caiu no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução dos problemas que surjam, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncias e ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite de conversação para entrecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência, com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. André Luiz. São pequenas coisinhas que fazem toda a diferença no nosso dia, e principalmente essa lição veio bem a calhar nos dias que estamos vivendo, onde estamos todos juntos, onde o estresse às vezes predomina e que fica muito ruim. Que pensamos nessas palavras, nessa reflexão da noite de hoje. Então, vamos passar para o capítulo 4, lembrando que tem pessoas que estão entrando pela primeira vez e que não sabiam muita coisa. Eu me proponho para essas pessoas a passarem as lições que ficaram para trás, para que a gente não perca tempo aqui agora, tá? Então, nós já lemos aqui que no capítulo 2, que é bem importante, teve a introdução e depois o capítulo 2. Nós estamos no capítulo 4, dizendo quais são os livros importantes da doutrina, que é o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho, o Céu e o Inferno, e a Gênesis. Então, são livros muito importantes para que a gente possa entender a doutrina. Lembrando que tudo isso faz com que a gente tenha uma fé raciocinada. Por isso, estamos começando bem do comecinho. Para quem já tem algum conhecimento do Espiritismo, fica até um pouquinho maçante de estar escutando essas coisas. Porém, é muito necessário. O alicerce precisa ser muito bem feito para que a gente possa entender as coisas e as leis de Deus. Então, hoje a gente vai falar de Deus e os atributos da divindade. A Stephanie vai passar aí na tela e a gente pode estar acompanhando a leitura, né? Porque nem todos têm a apostila. Tá todo mundo vendo certinho? Tudo bem? Agora a Rô que entrou? Tudo bem. Então, vamos na introdução. Trata-se exclusivamente de Deus, né? O livro dos Espíritos, no capítulo 1, trata-se exclusivamente de Deus. Allan Kardec pretendeu demonstrar com isso que o Espiritismo tem, na existência de Deus, o seu primeiro princípio basilar. Deus, porém,
não pode ser percebido pelo homem em sua divina essência. Mesmo depois de desencarnado, dispondo de faculdades perspectivas menos materiais, não pode ainda o espírito perceber totalmente a natureza divina. O que ele está falando? Aqui ele está dizendo que Deus não é percebido assim facilmente por nós, que os espíritos, mesmo depois que desencarnam, não desencarnam e já vão ver Deus. Não é porque desencarnou que vai encontrar com Deus. É preciso que o espírito seja muito elevado para que isso aconteça. Pode, entretanto, o homem ainda no estágio de inferioridade em que se encontra, ter convincentes provas de que o espírito existe. Estas provas se assentam na razão e no sentimento. Racionalmente, a prova da existência de Deus temos-la nessa axioma. Axioma quer dizer verdade. Não há efeito sem causa. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos cuja causa não está na humanidade, pois a humanidade é impotente para produzi-los. A causa, portanto, está acima da humanidade. E esta causa se chama Deus, Jeová, Alá, Forri, etc. Cada um dá um nome. Então, aqui ele quis dizer que não existe um efeito sem causa. Há coisas que o homem não consegue produzir. Então, essas coisas só podem vir de Deus. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma é de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Os efeitos referidos acima absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma providência que ultrapassa todas as combinações humanas. A causa, pois, é soberanamente inteligente. Então, há coisas que o homem não consegue fazer, né? Ele não consegue fazer uma semente, a semente nasce. Ele não consegue fazer a nuvem. Ele não consegue fazer várias coisas que estão aí para provar a existência de Deus. Alguns atribuem a formação primária das coisas a uma combinação da matéria, isto é, ao acaso. Isto constitui uma insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Kardec lembra um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Vejamos a obra e procuremos o autor. O homem orgulhoso nada admite acima de si, procurando a causa primária da obra do universo. Se reconhece no seu autor uma inteligência suprema superior à humanidade. Então, as provas de que Deus existe está aí para a gente ver todos os dias. Porém, estamos tão acostumados a ela que não lhe damos a devida importância. Nós não nos importamos com a natureza, nós não nos importamos com uma cachoeira, não nos importamos com uma flor, com o dia que nasce, com o dia que anoitece. É tudo tão normal para a gente que a gente não para pensar. Quem foi que fez isso? Não pode ser o homem, só pode ser alguém e uma inteligência muito maior que a nossa. Então, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Pelo sentimento, pode o homem ainda compreender a existência de Deus, porque há no homem, desde o mais primitivo até o mais civilizado, a ideia inata da existência de Deus.
Acima, pois, do raciocínio lógico, prova-nos a existência de Deus, a intuição de que dele temos. Então, aqui está dizendo o seguinte, que todos nós temos dentro de nós a certeza de que Deus existe. Nós já nascemos com isso. Isso está dentro de nós. Nós nascemos com as leis morais dentro da nossa memória, da nossa cabeça. Quando nós fazemos algo de errado, o primeiro que fala é nossa consciência. Por muitas vezes nós passamos por cima dela, mas sempre nos diz, está lá, você está fazendo errado. Você arruma argumentos e coisas para dizer que não, que está certo. Mas você sabe, a natureza de Deus e a moral de Deus está dentro de nós. Veja bem, nós temos várias pessoas que nunca escutaram falar de Deus. Um exemplo, os índios, as pessoas, né, selvagens, tantas pessoas que moram tão longe, que nunca ouviram falar de Deus. Porém, elas têm dentro delas, nato, de que existe alguém e algo superior a ela. E ela não pode estar existindo somente por existir. Então, nós precisamos procurar entender essas coisas para que a nossa fé não seja uma fé porque o outro falou. Porque alguém me indicou, porque minha avó quer, porque minha mãe quer, porque meu tio quer, porque alguém me indicou o espiritismo. Nós temos que ter uma fé raciocinada sobre o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos. Então, o sentimento instintivo que todos os homens têm da existência de Deus é, sem dúvida, uma forte evidência de sua realidade. Este sentimento não é fruto de uma educação, resultado de ideias adquiridas, pois ele é universal. Encontra a si mesmo entre os selvagens, a que nenhum ensino a respeito foi ministrado, foi o que eu acabei de dizer. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, e creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. E aí, vamos à pergunta. O que é Deus? Pode virar, né, Té? Isso. Com respeito à conceituação de Deus, segundo o Espiritismo, sabendo-se que limitar Deus é uma definição, é impossível. Nós nunca, na nossa pequenez que estamos ainda, vamos saber definir com clareza quem é Deus, né? É muito difícil. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, para quem está entrando agora e que nunca escutou falar sobre o Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas, aonde Kardec perguntava ao Espírito da Verdade várias perguntas e eles iam respondendo. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, para quem estiver interessado. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1, indaga aos espíritos sobre a divindade. De forma lógica, não usa a forma. Veja bem, ele não pergunta quem é Deus, que daria um sentido de personificação, uma ideia antropomórfica, mas busca ele a natureza íntima, a essência das coisas, formulando a proposição desta forma: que é Deus? Ao que os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, ele não quis falar quem é Deus. Por quê? Porque se você pergunta quem é Deus, em muitas religiões vão te mostrar a figura de um velhinho de barba, outros de um Deus com cara de bravo, um Deus que vai te castigar, um Deus que vai te cobrar. Não é isso. Ele é soberanamente bom. Não é essa a figura que temos que ter de Deus, de maneira nenhuma. Então, como fala aqui, mas quando Kardec procura desenvolver essa definição dos espíritos indagando se poderíamos aprofundar nos entendimentos da divindade, os benfeitores afirmam: não, ainda lhes falta um certo sentido, né? E acrescentam: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e a compreenderá. Isso está nas questões 10 do capítulo 11
do Livro dos Espíritos. Então, como eu disse no começo, nós ainda estamos gatinhando e não somos nada para poder enxergar a Deus. Então, cada um vai ter uma ideia de Deus. Alguns têm como uma estrela, outros têm como uma luz. A gente sabe que é algo muito importante, muito grande e que está sempre pertinho da gente. Então, vamos ver os atributos da divindade de Deus. Afirma Allan Kardec, baseado no pensamento dos espíritos superiores, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários. Suas qualidades básicas, portanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar-se de ser Deus, deduz-se daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é, por que não, sem terem reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Aos que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Deus castiga. Não faça isso, Deus vai te castigar. Não é isso que a gente ouvia muito? Não é assim. Podemos assim dizer que Deus é a suprema e soberana inteligência. Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. E agora a gente vai ver cada um dos atributos. Suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceder outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Se houvesse algo mais inteligente que Deus, ele não seria Deus. Alguém estaria acima dele. Então, isso não existe. Eterno. Deus não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior. Nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver e assim por diante ao infinito. É bem difícil, né? Para nossa inteligência ainda poder entender. É fácil da gente saber algo que não tenha fim. Porém, algo que não tenha começo é complicado. Porém, como disse ali, nós ainda não estamos entendendo isso. Porém, assim ele é, porque se ele não fosse eterno, não teria razão de ser. Ele é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Então, ele não tem como mudar. Por isso ele não tem uma figura. Porque se ele mudasse, ele seria material, como nós. Então eu nasci pequenininha, eu fui criança, eu fui jovem, eu amadureci, eu envelheci e pronto. Mas Deus não é como nós. Ele é imutável. Ele não muda e nem mesmo as suas leis. Porque se ele mudasse ou suas leis mudassem, então não teria razão de ser. As leis mudam de país para país.
mas jamais as leis divinas mudam. Deus e as leis dele são imutáveis. Imaterial. A natureza de Deus difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Foi o que eu disse. Se ele fosse de outro jeito, ele se transformaria, porque a matéria se transforma. Pode virar até. Outra página. Virou, Stephanie? Stephanie? Virou? Qual que você tá, vó? Só porque eu acho que não sei. Onipotente. Não, não precisa, tá nessa mesmo, pode deixar. Onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Então, esse é que seria Deus. Se tivesse alguém mais onipotente que ele não seria Deus. Então, não existe ninguém que tenha mais poderes e seja mais onipotente que ele. Soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide de sua justiça nem de sua bondade. Lembrando sempre, Deus não castiga. Nós mesmos fazemos conosco o que fazemos. Na maioria das vezes, nós, na nossa consciência, com a culpa que trazemos, é que fazemos isso conosco. Deus não. Ele é muito bom. Ele nos criou, ele nos quer como a coisa melhor do mundo. Um pai jamais faz alguma coisa de mal para com o filho. Como que Deus, em sua sabedoria e bondade, faria algo contra nós? Somos nós mesmos que ainda não aprendemos o quanto ele é bom. Infinitivamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade. Um mesmo pensamento, uma mesma vontade, o mesmo poder. Confundidos assim, quanto à identidade, não haveria em realidade mais do que um único Deus. Então, não pode existir dois, é só um, que é soberanamente maior que todos. Agora vamos falar da providência. Mãe, como nós temos tempo, né? A reunião só pode durar 40 minutos? Nós 40 temos minutos. Um pouco menos de 10 minutos. Um pouco agora. menos de 10 minutos agora. Só falta esse parágrafo que você pode concluir. Falar sobre porque eu pensei que as pessoas podem querer fazer perguntas, né? Então, eu queria deixar um tempo para as pessoas fazerem perguntas, não só para ficar lendo. A gente continua, então, a gente não vai fazer uma aula porque não vai dar tempo. Então, faltou a providência divina. Se alguém tem alguma dúvida, fala então agora, para a gente poder... se eu conseguir esclarecer, eu vou esclarecer. Se eu não conseguir, eu vou procurar saber e vou esclarecer a pessoa. Por favor, pode falar. Eu tenho uma questão. Apesar de a gente saber que a nossa fé no Espiritismo é uma fé raciocinada, é uma fé que a gente tem que não só ter fé por ter fé e estar sempre procurando o porquê, isso vira uma roda gigante, vira uma bola de neve muito grande, porque
é sempre que alguma coisa nos tem dúvida, eles respondem para nós, vocês ainda não podem saber, né? Então, é um eterno procurar, um eterno estudar, e um eterno não se acomodar só naquilo que foi dito, porque é raciocinada, então é estudada, né, a fé. Exatamente, Márcia. Quando nós somos criança, e a gente faz alguma pergunta aos nossos pais, nós não estamos aí para entender o que eles nos falam. Espera, Márcia. Quando você crescer, você vai entender. Assim Deus nos fala. Quando você amadurecer, quando você estudar e entender, você vai entender perfeitamente o que está acontecendo com você. É a mesma coisa. Nós somos muito pequenos para saber tudo. Nós não temos essa capacidade ainda. Mas nós vamos chegar lá. É o que ele diz. Ninguém fica parado. Todo mundo caminha. Resta a cada um saber o que vai fazer do seu caminho. Como caminhar. Eu acho que é muito importante a gente sentir, né? Ter aquela sensação primária de que tem um Deus, que ele é bom, que ele é tudo isso de legal que a gente sente. Mas o Espiritismo nos faz ir além disso. Nos faz, além de sentir, ele faz a gente procurar estudar e estar sempre atualizado para não ser aquela fé burra, aquela fé, né, cega. É isso que Então, eu peguei hoje das palavras. Nós estamos numa escola, numa classe. Numa classe de 40 alunos, tem aquele que não entende nada e tem aquele que sabe tudo. A mesma coisa somos nós aqui na Terra. Tudo vai do interesse que você tem, de você procurar, de você entender que você é um espírito em experiência aqui na Terra, e não ao contrário. Você não vai fazer uma experiência lá em cima, você está fazendo a experiência aqui embaixo. Portanto, cabe a nós lembrarmos que o mais importante para nós é o nosso espírito, a nossa vida espiritual. A matéria é uma coisa que nós vamos deixar tudo aqui. Faz parte? Sim, nós vamos deixar de conviver com ela. Mas o importante é o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Eu vou pedir para você fazer a prece, filha, antes que não vai dar tempo. Depois, se der, a gente fala mais alguma coisa. É com gratidão, né? Pelo menos para mim, uma gratidão imensa poder estar nessa reunião, que mesmo no meio de tanta confusão dessa pandemia toda, nós encontramos um espaço, uma brecha para estarmos juntos, para estarmos falando de Deus, né? Que é importante. E aí, gratidão pelas palavras que foram deixadas pelo Espírito da Verdade, na qual escreveu o Evangelho, né? Que a gente sabe que na explicação sobre Deus é o Espírito da Verdade que fala. Então, muita gratidão ao Espírito da Verdade, muita gratidão à ideia de quem teve de dar continuidade às nossas aulinhas, que faz falta mesmo, né? Porque eu, pelo menos, eu fico muito perdida, só vindo falar de coronavírus, vírus. Então, falta aquela pitada religiosa, aquela calma, aquela fé, e essas aulas e essas leituras e esse encontro que a gente está tendo agora, espero que seja sempre, né? Até terminar a pandemia, me fez muito bem. Que eu espero que tenha feito muito bem a todo mundo. Eu agradeço a providência divina de todos estarmos aqui em comunicação, em paz, falando em nome de Deus. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos, que Jesus esteja na casa de cada um, na consciência de cada um, iluminando a todos, e que todos sejam grandemente abençoados. Muito obrigada por estarem comigo. Desculpa meus erros, meu nervosismo de ser a primeira vez. Eu espero que quinta-feira que vem a gente esteja mais preparada para mais uma aula. Obrigada, Giovana, que está vendo nossa aula agora internacional, lá da Flórida. Não sei se entrou ou não. Temos pessoas novas. Claudinha, muito obrigada para você também que entrou. Aos outros que já estavam, meus agradecimentos por vocês estarem ligados conosco. Que Jesus abençoe a todos grandemente e que isso se espalhe por todos os lugares de você, por todas as famílias. Que Jesus nos ampare, abençoe
e que o Espírito da verdade nos diga toda a verdade e que nossas mentes e nosso coração estejam abertos ao aprendizado, que nós possamos colocar em prática, principalmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Cadê todo mundo? Estamos aqui. Sai. Temos 2 minutos para despedir. 2 minutos para despedida. Obrigada, Bia. Obrigada, Vilminha. Ô, Sônia, Nada, dona você Sônia. me ouve? Cadê a Rô, que eu não tô vendo? Obrigada, Toninho. Oi, Vanessa. Cléo. Ah, Vilma Cirino está falando. Eu não tô- Adorei. Muito Danilo. bom. Deixa eu escrever isso agora, hein? Não tô vendo o Danilo. Não tô vendo a Rô. Ele Eu tô só no áudio, tô sem imagem. tá sem... Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Nossa, Eu não estou vendo ninguém até agora. você não é vidente. Ô, Vilma, você não é vidente. Quinta-feira eu vou ser. Tá bom. Tá Boa bom? noite, boa noite. Ó quem tá aí. Ó o intruso na aula. Ah, Joia. Eu vou passar para vocês no grupo o pedacinho que faltou da lição, tá bom? Tá bom. Soninha, o Oi. livro que você está seguindo qual livro? Não, é uma apostila, Luiz. Ah, tá legal, tudo bem, tá legal. Aham. Tá? Tá certo. Tá, tudo bem. Obrigada, gente. Muito obrigada, Bia. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Dorme com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Viu? Tchau. Obrigada a todos. Até mais. Até semana que vem. Até a semana. Vanessa. Tchau. Boa noite. Tchau. Até que tá dando tempo aí.